A paz, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o programa Palavra em Cena, e aqui quem vos fala é o seu amigo Pastor Mauro. Bem, hoje estamos aqui com a presença dessa banda maravilhosa, que é a banda Aliança Eterna, onde já tem aí uma caminhada na estrada, e vamos estar conversando aí uma conversa abençoada com cada um deles. Daqui a pouco eles vão estar aí falando o tempo, né, de estrada que eles já têm aí, mas para mim é uma honra, né, primeiramente, né, estar aqui juntamente com essa banda maravilhosa, com o meu grande amigo, Pastor Maurício. Diga aí, Pastor Maurício. A paz do Senhor, ouvintes, a paz do Senhor, Pastor Mauro, a paz do Senhor que está nos assistindo aí. Para nós é um prazer muito grande, muito enorme estar atendendo esse convite, né, barra convocação do Pastor Mauro, nosso amigo aí de longas datas aí. Deus abençoe sua vida, para nós é um prazer muito grande. Amém. E juntamente com o nosso pastor Maurício, né, que é a banda Aliança Eterna, não está todos aqui, né? Porque não ia caber, né? Muitos componentes, né? Quantos que é? Uns 50? Não, um dia chegaremos nesse patamar ainda. Tem Amém. Pode apresentar aí o pastor Maurício. Está conosco aqui o Thiago, que é o nosso baixista e vocalista, o produtor da banda, nosso digníssimo irmão Orlando. E também tem o irmão Marcelo, que trabalhando em Pode Vir, que é o líder da banda, guitarrista e vocalista. E temos dois camaradas que faz freelance com a gente, né? Que é o Paulo, que é o da guitarra, faz o solo, e tem o Samuel, que faz parte do teclado. Né? Nosso querido pastor Maurício é da Igreja Bíblica Santíssima Trindade, né, pastor Maurício? Isso. Uma igreja abençoada aí, graças a Deus aí nós conhecemos. Mas vamos falar da banda, né? Um dia nós vamos convidar o pastor Maurício para estar trazendo uma outra forma. Hoje, exclusivamente, nós vamos estar conversando sobre a banda, essa banda maravilhosa aí, né, que 25 anos já na estrada, né, pastor Maurício? 25 anos, desde 99. Só uma adenda que o Thiago falou mesmo também. Tem o Thiago Lima, que também faz parte da banda Aliança Eterna, que é o pulmão da Aliança, né? Faz parte do violão lá. Isso, pastor, são 25 anos de estrada desde 99, né? Iniciamos em 99, meado aí de outubro, novembro, aproximadamente, mas o boom da banda mesmo, que deu up, foi em 2000. Mas iniciamos mesmo tocando na nossa igreja, cada um era de uma igreja, depois teve a junção. Em 99 iniciamos e estamos até hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus. Com muita dificuldade, com muita perseverança, mas estamos seguindo aí para a gente fazer a obra de Deus. Amém, graças a Deus. E assim, pastor Maurício, como é que foi o início? Como é que vocês se conheceram? Né, assim, como foi a ideia da formação dessa banda, né, no início? 99, né? Foi em 99, deixa eu só pegar uma colinha aqui. O que acontece, pastor? Na verdade, cada um era de uma denominação. Eu era de uma, o Thiago e o Marcelo eram de outra denominação. E a gente teve um evento na minha igreja, que era só na parte da tarde, que era o congresso, terminava às 5 horas da tarde, começava 2, terminava às 5, 5 e meia. Aí o Marcelo foi lá e tocou com a gente, depois falou: Maurício, dá para você ir na igreja lá à noite para a gente fazer um barulho lá e tal? Aí ele falou: que estilo que você gosta? Eu achei que você gosta do novo som. Eu falei: adoro. E eu peguei a bateria, que é a bateria minha, fomos lá e fizemos evento e acabou dando tudo certo. Então eu já fiquei pro culto à noite, já gostei. Depois eu pedi saída pro pastor da igreja que nós éramos lá. Falei: pastor, é assim, eu gostei dos meninos, até quero ficar lá. E aí teve a junção, por isso que eu falei, fui no finalzinho de 99 para 2000. Amém. E o nosso irmão Orlando é o produtor da banda, né, irmão Orlando? Como é que é ser o produtor dessa banda aí? Vocês fazem muita bagunça lá? Graça e paz, pastor, graça e paz a todos que estão nos assistindo aí. Então, na verdade, eles me intitularam, né, como produtor, mas eu diria que sou mais um organizador dos eventos da banda, com muita honra, né? A banda Aliança Eterna, nós tivemos o prazer de conhecer logo no começo da formação deles, né, como o pastor Maurício disse, finalzinho de 99, eles tiveram aquela ideia ali de, ainda como uma performance de grupo da igreja, e aí no começo de 2000 mesmo, foi que a banda se formou, fez aquela formação mesmo, iniciou a carreira deles. Então, como ele disse, nós éramos de outra denominação, de outra igreja, mas sempre tivemos uma boa relação, né, uma boa comunhão, assim. Então, eu estava sempre convidando a banda Aliança Eterna, inclusive depois a gente vai falar, tivemos o privilégio de fazermos o evento da banda num espaço onde vai acontecer, que nós vamos entrar logo depois, onde vai acontecer a celebração dos 25 anos,
nós tivemos a ousadia, na época, 25 anos atrás, de pegar aquele espaço e levar a banda Aliança Eterna lá e dar aquele bom. Foi o primeiro evento gospel que aconteceu ali no... Acho que já posso falar o lugar, que é no Céu Cidade Dutra, onde dia 20 agora eles vão estar lá realizando essa comemoração dos 25 anos da banda. Então, desde o comecinho a gente estava ali e a gente sempre promovendo o evento, trazendo eles aí, você é o nosso produtor, não tem outro para fazer evento, então a gente está sempre colocando eles numas enrascadas. Alguém tem que organizar a bagunça, né? E o Tiagão? O Tiagão tá junto com eles desde o início, Tiago? Acho que é a bateria, hein? É isso aí ao vivo, hein? Boa noite, galera. Graça e paz a todos. Sou o Thiago, baixista da banda. Tô desde o começo da banda, né? Na verdade, eu não era baixista, né? Fala o que você fazia. O Marcelo, que é o cofundador da banda, né? Ele montou a banda, já tinha os integrantes, que era o outro Thiago Lima, que fazia o baixo, o Bruno o teclado, aí depois entrou o Maurício. Ele queria que eu tocasse bangô na banda, né? Ele até chegou a comprar os bangô. Bangô e meia lua, né? Meia lua. Falou, Thiago, você vai tocar percussão na banda. Aí eu olhava para aquele instrumento e falava, não dá não. Não é minha cara. Aí tive a oportunidade, né, de estudar contrabaixo e o Thiago Lima vinha sair da banda, né? E aí eu substituí ele na banda. E tô até hoje aí, nos 25 anos aí. Amém, graças a Deus, que bênção, né, irmãos? Saber, não é fácil não, né? 25 anos aí é muito tempo, é muito desafio, né, pastor? Muita coisa aconteceu nesse tempo todo aí, né? É verdade. Inclusive, o pessoal pergunta, por que Aliança Eterna? Aliança Eterna, o Marcelo, que é o líder da banda, ele, orando a Deus, falou assim, a gente precisa colocar um nome, né, na banda e tal. Aí ele foi justamente no livro de Ezequiel 16:60, que Deus fala que ele prometeu para o povo que se arrependeu, falou, vou fazer a Bíblia tem uma diferença, um fala aliança eterna, outro fala concerto, né? Então, aliança eterna, fez uma aliança com o povo, olha, vocês já arrependeram e tudo, então vou fazer alianças com vocês, essa aliança vai ser eterna. Aí o Marcelo pegou isso aí, orando a Deus, ele falou, esse aqui, Deus tocou no coração dele, falou assim, o nome da banda vai ser Banda Aliança Eterna. Então, aí eu falei, mas você tirou da onde isso aí? Porque eu quase não lia muita Bíblia, não era muito fã de ler Bíblia. Era mais música, tocar e tal. Ele falou, não, tá na Bíblia e tal. E o pastor Paulo, na época também, quando ele colocou esse nome, Deus, né, aprovou esse nome, o pastor Paulo fez oração e nós estamos aí até então. Amém, graças a Deus. E o senhor já falou, né, mas vamos dar mais uma ênfase, né? De onde vem a inspiração de vocês, assim, né? Quando começou a banda, né, provavelmente vocês viam outras bandas, né? Assim, provavelmente vocês se inspiraram em alguma outra banda para dar início a essa banda. Em quem vocês se inspiraram, né? Somos cover do Novo Som, né? Novo Som? Fazemos cover da banda Novo Som, então a banda Novo Som é a banda mais inspiradora pra gente. De todas, mais influenciável. Mas tem a Oficina G3 também, Voz da Verdade e adjacências. E aí vai. Mas tem uma infinidade de artistas aí que a gente gosta e tem Álvaro Tito, Márcio Nascimento, enfim. Várias influências aí. Amém, graças a Deus. Então é uma benção mesmo, né, irmão? É uma banda bem eclética. Bem eclética, não é mesmo? Bem eclética, né? Para quem quiser aí também, depois a gente vai passar os contatos aí, né? Quiser chamar também, né, pastor? Sim. A banda aí tá para toda a obra aí, né? Em nome de Jesus. E as influências musicais são o Novo Som, né? Que nem vocês falaram aí. E o que inspirou a seguir a carreira da música? Porque o senhor é pastor, né? Pastor, né? Vocês também são de igreja, né? Aproveitando, o irmão Orlando é o quê? Diácono, né? E o Tiagão é o quê, Tiagão? Sou músico da igreja mesmo. É músico da igreja, né? Não tenho nenhum cargo na igreja, mas eu sou músico. O que inspirou vocês, assim, a área da música, né? Porque, falar a verdade, também é complicado, né? Pastorear e a parte da música também. Eu vou usar um termo que o Serginho do Roupa Nova, ele diz, ele falou assim, eu sou um batera que me tornei cantor, não sou um cantor que me tornei batera. Então eu vou falar o inverso dele, eu sou um músico que me transformei em pastor, não era pastor que me transformei em músico. A área da música desde que me entendo por gente, porque a minha família toda é evangélica, né? Nasci no berço evangélico, então meu pai era músico, minha mãe canta, meus irmãos cantam, então, primos, então eu nasci no berço evangélico, então já infiltrado da música. Bom, Orlando, e os desafios de vocês, assim? Quais são os maiores desafios, assim,
quando foi para começar essa banda aí? Então, pastor, é uma excelente pergunta, porque se nós voltar 25 anos atrás, naquela época nós tivemos uma gama de bandas, de igrejas, bandas pequenas, uma formação que tinha ali 4, 5 rapazes que falavam assim para o pastor: olha, nós formamos uma banda aqui, pastor, e nós queremos que o senhor nos dê um tempo aí no culto para a gente se apresentar. Então, aquilo virou, naquela época, 25 anos atrás, virou meio que uma epidemia, né? Vamos dizer assim. Tinha muita formação de bandas nas igrejas, mas porque os jovens estavam vivendo uma influência muito grande, como na época a banda Atos 2, banda Kadosh, a própria banda Voz da Verdade, influenciou muito os jovens. Então os jovens, eles chegavam na igreja, gostavam da música, logo que eles começavam a se introduzir nessa área, eles queriam uma forma, fazer aquela banda de garagem e começar. Só que o que aconteceu? Isso eu falo porque eu convivei com a banda Aliança Eterna desde o começo. Por outro lado, eles tiveram muita dificuldade de ter apoio da maioria dos pastores naquela época, porque os pastores tinham muito preconceito, que os jovens queriam trazer músicas, canções, como, por exemplo, até hoje eu ouço uma música dos anos 90 da banda Kadosh, que influenciou muito o jovem. Cristo faz a cabeça. Então, naquela época, os pastores ficavam muito assim, eles pegavam muito no pé. E eu digo que todo canto que a gente vai, que eu estou com a banda Aliança Eterna, eu costumo dizer para os irmãos que eles foram pioneiros, eles atravessaram gerações, chegaram aqui com 25 anos, e assim, não foi um fogo de palha, porque muitos pastores não apoiavam, porque falavam: isso aí é fogo de palha, daqui a pouco vocês não querem saber de nada, vocês ficam aí só querendo fazer barulho e não quer saber nada de Jesus. Então, a banda Aliança Eterna, a gente vê que foram exemplo de uma banda que desafiou toda essas dificuldades, conseguiram atravessar e hoje estão aí fazendo 25 anos de carreira. Cada um deles hoje tem sua família, são pai de família. O senhor fez a pergunta, o pastor Maurício hoje era músico e hoje é um pastor, foi chamado para o Ministério da Palavra também, né? Então, essa geração da época deles tiveram muitos desafios, e um dos principais desafios foi esse: ter o apoio, se bem que eles tiveram, por sinal, tiveram apoio de grandes líderes daquela época, pastores que acolheram, apoiaram e até hoje são apoiadores deles. Então, eles foram privilegiados que tiveram esse apoio, mas muitas bandas, muitos jovens daquela época não tiveram, porque tinham muito preconceito, rolava muito preconceito. É verdade, porque era uma época, né? Eu também sou dessa época, né? Eu lembro, né, que antigamente, quando você entrava assim com músicas desse tipo de bandas assim, as pessoas já olhavam um pouquinho meio assim, né? Até me lembro, até contei já com o pastor Maurício, já conversamos uma época. Eu estava andando na antiga Avenida Ipiranga, ali, entre a Bom Pastor, né? Aí a gente só ouvia nas igrejas aqueles louvores, não desmerecendo aqueles louvores, nada disso. Mas aí a gente ouviu um louvor diferente, né? Uma música diferente, então, mas que banda é essa? Novo Som. Acabei comprando praticamente toda a coleção, né, naquela época lá, porque eu gostei, sei lá, é algo que a gente que talvez tenha mudado um pouco o conceito dos jovens daquela época, né, pastor Maurício? A musicalidade, né? E até mesmo porque só o Kennedy no casamento tocava. Até o Alex Gonzalez falava isso aí. Só o Kennedy que tocava no casamento, né? Então o Novo Som ele veio quebrar um paradigma nisso aí também. A aliança, como o Orlando falou, em alguns momentos nós fomos discriminados, sim. Às vezes nós ensaiamos uma música, 2 músicas, chegava na hora, a liturgia do culto fazia com que nós mudávamos uma outra música, cantava lá um Cassiane, Márcio Nascimento, que o Thiago falou. Então, a banda é eclética, lógico. Nosso referencial é Oficina e mais Novo Som. Mas temos essa gama aí. E para você ter ideia, nós fomos a primeira banda, eu acredito que na Zona Sul, que nós tocamos na Reino de Deus. A banda Aliança, tocamos 5, 6 músicas, né, Thiago? Você estava com a gente lá, no Céu Azul. Um colega meu, que era fotógrafo, falou: Maurício, te vi aqui com a sua banda lá, eu vi, fui na igreja. Você vai tocar na minha igreja? Eu falei: mas na sua igreja não. Eu falei: não, vamos lá. Tocamos lá, foi uma benção, fomos bem recebidos. Quer dizer, a Aliança atravessou várias fronteiras para poder chegar onde nós estamos até hoje. Graças a Deus. Amém. Pastor, só ressaltando, como o senhor falou das influências, né? E assim, para mim,
assim, na música, o cara que me inseriu na música, que me incentivou, que através dele eu conheci a música, é o meu irmão Marcelo, que é o vocalista da banda, né? Meados de 99, ele comprou o primeiro baixo, que era um Yamaha azul, era branco, e ele transformou em azul. Depois ele comprou um outro baixo, ele investia, sabe, nos instrumentos. Como eu falei, ele comprou o bangô e falou: Thiago, toca o bangô lá. Eu falei: não, esse não dá. Quando eu vi o baixo, eu me apaixonei pelo baixo. Então, assim, o cara que mais me influenciou na música, no começo, que me inseriu na música, é o Marcelo Lima, o vocalista da banda. Amém. Um abração pro Marcelo Lima aí também. E logo nós queremos ele aqui também, como você não vai. Logo já vai trazer a banda toda, né? Isso. Né, irmão? Fazer um som aqui, som do novo som. Isso, se Deus Amém. quiser. E vocês, como se falar, vocês fazem muito show ao vivo assim? Aí tem muita. O pessoal chama demais vocês. Como é que é? Chama, pastor. Inclusive, nós temos uma brecada na agenda agora, principalmente com Orlando, porque nós temos um ensaio em cima de ensaio. Nós temos um trabalho paralelo, fora a banda, fora a igreja. Cada um tem sua família, quando o Orlando disse, cada um trabalha com função. O Marcelo mesmo não veio porque o Marcelo trabalha lá no interior. Então, ele estava vindo para cá, não conseguiu. Falou com o chefe lá e não teve a possibilidade. Mas temos sim, nós temos ido em muitas igrejas sim. Show mesmo, são poucos, né, Orlando? Mas a apresentação nas igrejas mesmo, né? Então, esse show do dia 20 de setembro, a partir das 16 horas, vocês estão convidados, que vai ser o segundo show da maior história da banda Aliança Eterna, que o último nós fizemos há 25 anos atrás, foi 20 anos atrás, que foi em 2005. Amém. E como que é essa preparação? Vamos supor assim, dá um nervoso? Como é que é essa preparação? O que vocês fazem para se preparar na hora do show ao vivo? Lá, antes de começar. Como é que O nervoso sempre dá, né, cara? Sempre dá aquele friozinho na barriga, né? Sempre. Toda apresentação, até na igreja, tipo, principalmente quando tem um solo de contrabaixo, né? Aí o nervosinho você tem que estudar bastante, com medo de não errar, né? Porque sempre tem outros músicos lá que tá olhando e falam: ó, tá fazendo nota errada aí, não sei o quê. Mas, assim, cada apresentação é um frio na barriga. E essa em especial, né, no céu, tá demais. Tá tirando o sono da gente. Já tem muita gente convidada? Vai lotar lá o estádio? Pretendendo. estádio, né? O estádio. Amém, recebemos aí. Sim, temos tem várias pessoas que inclusive na nossa igreja, na IBST, são 4 igrejas, vamos fechar as 4 igrejas pra gente ir pra lá. Fora outras igrejas, a Eilim, tem a igreja do Orlando. Então tem uma galerinha assim para ir lá e ainda tem convite para vocês lá. Amém. E a gente sabe que não é fácil, né, conciliar, né, irmãos? Conciliar. Eles não vivem só da banda. Eu falamos aqui, o pastor Maurício dirige uma igreja, né? Daqui a pouco vai colocar até o endereço da igreja. Cada um de vocês tem as suas profissões também, né? Como é que é conciliar tudo isso? Como é que é conciliar, né? Um exemplo, né? O pastor Maurício trabalha em um setor, é pastor da igreja e é músico também. E a família também, né? Como que é conciliar tudo isso? Tá livre aí, quem? Correria total, né? Eu trabalho na empresa de telecomunicações, trabalho também no trânsito aí, atendo bastante cliente e às vezes até chego atrasado nos ensaios, na igreja, devido ao trabalho, né? Mas é bem corrido mesmo, bastante. Bem. Qual que é o irmão Orlando, qual que foi o maior aprendizado de vocês em todo esse tempo, esses 25 anos aí? Vocês brigavam muito no começo? Ainda briga? Como é que é? O Orlando não, o Orlando é apaziguador, ele separa. A banda, Eu falei, tem que ter alguém aí para organizar. A banda em si, né, tem hora que eu fico só participando de longe, né? Aí quando eu vejo que o negócio está para pegar fogo mesmo, eu chego com o pano molhado e dou aquela abafada. Mas assim, por incrível que pareça, eles, né, já aí com essa grande história, com essa relação de muitos anos, eles se tornaram uma família, né? Tornaram uma família. Então, é sim que é claro que às vezes há situações que há divergências de opinião, há divergências nas ideias, nas decisões. É normal, né? Até porque isso acontece quando se trata de relacionamento, né? Então, a banda é um relacionamento familiar, né? Tornou assim até. Então, é natural. Mas são coisas que eles conseguem lidar muito bem. É claro que lá atrás, ainda quando mais jovens, tinham mais dificuldade, mas hoje já estão todo mundo vivendo a idade da maturidade, então há uma compreensão. Quando um, às vezes, comete aquele erro, o outro chega, pô, não é bem por aí, o caminho é esse aqui, vamos alinhar aqui. Então, eles conseguem.
Então, isso hoje não é algo assim que impede muito o crescimento da banda. Eu diria que o maior desafio deles hoje é, que nem o senhor falou, é conciliar, né, tempo, né, porque são pai de famílias, são trabalhadores que trabalham em outras áreas, mas que ao mesmo tempo têm um compromisso com o reino, né, em servir a casa, em servir a área, né, no caso, o ministério da banda. Então, o grande desafio mesmo hoje é isso, né, você conciliar essas coisas, porque você precisa ter um equilíbrio, né, você não pode também esquecer da família, você tem que ter um equilíbrio. E o grande desafio é esse. Mas eu diria que a banda Aliança Eterna hoje está vivendo a fase de maturidade, onde eles conseguem muito bem lidar com esse desafio. Amém. E só Pode falar, fica à vontade. Orlando falando isso aí, a gente acaba rindo hoje, né? Mas eu já cheguei a sair da banda. Foi. O Thiago, saí do grupo, saí da banda, não quero mais. Ô, moço, volta aí, né? Vamos tocar, vou tocar só essa vez. E foi essa vez e acabou continuando. Mas assim, é uma como se fosse um casamento, né? Isso, um casamento. Assim, são 3 pessoas, são três homens, são 3 cabeças pensantes, cada um. Eu gosto de uma música mais clássica, mais pop, o Thiago gosta mais de rock, o Marcelo gosta de uma música também mais maneirada. Então a gente procura pegar um repertório que fica bom para ambos, para todo mundo. E tem os coadjuvantes também, né? E aí, quando sai fora de cena, a gente chama o Orlando. Orlando, e aí, Orlando? Orlando é o paizão. Calma, gente, vamos trocar ideia, vamos conversar e tal. Mas faz parte, mas assim, nada pessoal, é tudo musicalmente falando. A gente briga ali, discute, fica o bicudo com o outro. Já tocamos, já ensaiamos bicudo. Quando acabou o culto, estamos se abraçando, tudo acaba em pizza depois. Não deixa levar para o coração, né? Não. Pro coração nunca. Amém. E é interessante isso que o pastor Maurício falou, né? Que vocês entram num acordo no que vai cantar. Um gosta de rock, outro gosta de uma música um pouco mais moderada. E já aproveitando, né? No início da banda, que nem vocês falaram, que a grande influência de vocês foi a banda Novo Som, né? Eu também gosto demais, né? Sou fã. Né, de quem não, né? E só que naquela época, né? Eu sou desde 91. Né, eu lembro, como eu falei, né, a musicalidade nas igrejas ela era de uma maneira. E às vezes o jovem, né, daquela época, ele queria uma coisa diferente, queria algo diferente. Então surgiram essas bandas. Um exemplo, o Novo Som, pode falar aqui, né? O Novo Som ele tem como se fosse um mesmo estilo de um Roupa Nova, vamos colocar assim, né? E os jovens gostavam daquela época, né? Disso aí. Mais um pop. E hoje, né? Assim, vocês acham assim que a música ela mudou desde quando vocês começaram? E como que é enfrentar esse desafio hoje? Porque isso aí é para, vamos colocar assim, para pessoas que nem eu gostava demais. Hoje eu estou com 50, né? E ainda gosto. Mas e para os jovens de agora, como é que é? Vocês acham que mudou alguma coisa? Pastor, mudou porque assim, nós estávamos falando ali quando nós chegamos, né? A igreja deve modernizar, mundanizar não. As pessoas confundem muito isso aí, modernizar, sim. Então, assim, são gerações, são épocas que cada um passa. A geração dos 80 foi, 90 foi, 2000 é essa época que nós estamos chegando. O senhor falou mudou muito. Não só o estilo da música, mas como na liturgia do culto em geral mudou muito, né? E se você não tomar cuidado, você acaba pegando coisas do mundo e trazendo para a igreja. A famosa modinha, né? Modinha, exatamente. O exemplo, worship. Antes de falar worship, para mim pegar essa palavra, eu sou muito de inglês para chuchu. Então, para mim aprender a falar essa palavra foi difícil. E vendo tocar worship, já não é o meu estilo. Gosto. Eu gosto de todos os estilos. Mas não é o padrão nosso, mesmo é o padrão. Então, se eu pega aí, mudou muito, mudou. Do worship para cá, mudou. Então, quando entrou o Novo Som, nós começamos a tocar Novo Som e oficina, o meu pai, que é de 60, já olhava todos e falava, misericórdia. Principalmente quando veio os camaradas, umas bandas que a gente gostava, mas gostava da musicalidade, um cara de brinco, aquilo ali era um desastre. Então, a igreja, os líderes, igual o Orlando falou, a gente não podia tocar música porque os camaradas usavam brinco. Então, mudou muito. Hoje, então, mudou mais ainda. Então, tem uma diferença muito grande sim, da época que nós começamos a tocar até hoje. E a tendência é modificar cada vez mais, porque a modernidade está aí, está tudo moderno. Então, a tecnologia está muito avançada, então mudou muito.
E o irmão Orlando, como é o produtor, né? Tem que estar de olho nisso aí, né, irmão? E é interessante isso daí, esse ponto que a gente está falando agora, porque como o pastor Maurício disse, essa mudança que teve no meio gospel, da música gospel, realmente trouxe uma modernização assim que mudou todo o contexto da liturgia do culto evangélico. Mas eu tenho visto que a banda Aliança Eterna, ela tem conseguido, com todas essas mudanças, manter o seu perfil, o seu padrão, mas ainda assim agradar um público que curte hoje o estilo novo que nós temos, né, no meio da música gospel, com as músicas aí do começo dos anos 2000 e tal. Então, o que eles fazem? Por eles terem essa desde lá do começo da formação da banda, ter essa facilidade de mesclar vários gêneros da música, então eles conseguem, você vai ver uma apresentação da banda Aliança Eterna, você vai ouvir uma música do Novo Som, você vai ouvir uma música da banda Morada, que já é dessa geração que nós estamos falando, desse estilo que nós estamos falando. Então, eles conseguem trazer na apresentação, no momento de adoração que eles vão se apresentar, cultura musical do começo da sua geração, da formação da banda e da atualidade. Então, eles conseguem fazer com que o público, né, consegue participar das duas influências, vamos dizer assim. É como o pastor Maurício falou, é importante você estar atualizado, né? É importante a igreja acompanhar mudanças. É óbvio que a igreja tem um papel fundamental, que a gente sabe, né? A igreja ela tem que ter a sua postura, a sua posição, mas é necessário você se atualizar, né? E a banda consegue fazer isso muito bem. Então, eu acredito que nós vamos ter uma apresentação fantástica lá no dia 20 com eles. Então, quem for lá, quem estiver lá, eu acho que vai sair de lá muito, muito satisfeito. Vai ter aquela nostalgia, vai ter canções, eu acredito que vai, né, como o irmão já falou, o irmão Mauro já falou que gosta muito, eu também sou fãzaço do Novo Som. Então, mas você vai conseguir sair de lá satisfeito com a apresentação da banda, porque eles têm essa capacidade de trazer na sua apresentação canções da atualidade, canções de geração passada, e o público fica satisfeito. Amém, graças a Deus. Nós estamos aqui, irmãos, conversando aqui com a banda Aliança Eterna, né, que já há 25 anos na estrada aí, graças a Deus. Estamos aí pela TV Elim, no aplicativo Só Play. Bem, você aí, que estiver nos assistindo aí, daqui a pouco também, né, a gente vai estar colocando nas plataformas. Manda aí o seu link, manda um joinha aí para nós aí, tá? Nos ajudando aí nessa parte aí. Deixe seu like. Deixe seu like aí quando estiver no YouTube, amém? Deixa like, O pastor Maurício lá é o baterista, né, pastor Maurício? Rapaz, eu faço um barulhinho lá, hein? Já toco batera desde 12 anos, 11, 12 anos, mais ou menos. E eu tentei tocar instrumento de corda, mas não entra na minha cabeça até hoje. Inclusive meu irmão Marcos, que me deu aquele up. Minha mãe limpava a igreja, meu irmão ia lá tocar. Inclusive a música que eu aprendi a tocar foi do Atos 2, depois tomou Kadosh. Muitos vão subir a momentos. Então, e meu irmão tocando ali, minha mãe limpar a igreja, e querendo tocar, meu irmão falou, vamos botar coisa, vai na bateria. Aí fui na bateria, escutei lá o LP e fui para lá. Então, até hoje. Mas tentei instrumento de corda, mas não vai. Então, eu estou ali na bateria, faço um back vocal, faço o vocal, mas outro instrumento para mim não dá. Rapaz. O Thiago falou que dá um frio na barriga quando ele faz solo, eu não baixo. Para mim, dá um gelo na barriga quando eu tenho que fazer uma apresentação diferente na bateria. Aí é complicado. Até porque naquela época, né, a gente tá conversando aqui, se você vê uma bateria na igreja, o negócio era complicado, né? Que nem o nosso irmão Thiago falou, né? Ele começou na percussão, né? Foi isso mesmo? Na percussão. Exatamente. E aí quando foi para Quer dizer, meu irmão queria, né, que eu começasse na percussão. Mas eu nem tentei. Não tenho coordenação para isso. Já era um desafio naquela época, né? A pessoa ver uma bateria dentro da igreja, um outro instrumento que fosse elétrico, né? Eles falavam, né, antigamente. Sim. Lá, que antigamente era só violão e olha lá, né?
Era um órgão, um teclado, depois um violão lá, uma caixinha. Quando veio a bateria, pelo amor de Deus, quando o pastor, na época lá, meu pastor, que era meu tio, ele olhou, o que é esse instrumento aí? Eu falei, a bateria, tio. Vai tocar isso aí? Eu falei, vou. Eu falei, se não tocar aqui, eu toco no mundo. Ele, não, toca aí. Aí foi, meu pai apoiou, meu irmão apoiou e acabou dando certo. Amém. E eu vou fazer 2 perguntas aqui, né? 2 perguntas como se fosse uma, né? Aí eu queria que cada um de vocês respondesse. Qual é o objetivo de vocês? A curto prazo e a longo prazo. Qual é o objetivo de vocês aí na carreira musical de vocês aí? Vocês almejam alguma coisa a curto e a longo prazo? Vou começar, pastor Mauro. Pergunta difícil, hein? Na área musical. Na área musical. A curto prazo, depois desse evento, o desejo do meu coração também é viver da música, focar mais na música, fazer um show, evento, mas lógico, sempre enaltecendo o nome de Cristo, porque nós muitas vezes pregamos através da música, né? Então, esse é o prazo curto. Ao longo, até Jesus voltar. Eu pretendo louvar a Deus, tocar, cantar, agradecer o nome de Cristo, até a volta de Cristo. E o nosso foco é esse, o meu foco é através da música, além de pregar, tocar e tal. Às vezes muitas pessoas se converteram vendo eu tocar, cantar. Poxa, eu conheci você muito tempo atrás, rapaz, você era meio abençoadinho quando era mais novo. Hoje em dia, né, você está ainda aí e tal, mas pela misericórdia de Cristo. Mas eu tenho vontade sim, eu tenho vontade de trabalhar mais para frente aí, depois, viver só da música mesmo, tocar, pegar banda, levar para os outros lugares, outros estados, para a gente fazer uma apresentação com van, viajar para outros estados, por que não para fora? Esse é o meu sonho também. Amém. E você, Tiagão? Qual que é o... Pastor, enquanto tiver fôlego e mãos, pretendo continuar tocando aí. Inclusive, eu postei ontem no meu Instagram uma postagem, né? Que a pessoa que toca um instrumento, o cérebro dela não envelhece. Então, eu não quero envelhecer. Então, eu pretendo tocar bastante tempo aí. Quero continuar na estrada por um bom tempo, com aliança, de preferência, óbvio, né? E seguir na carreira musical. Onde me chamar, eu quero ir. Orlando? Pastor, nós temos alguns projetos já em mente. Alguns eles não têm nem ideia que a gente já está escrevendo, colocando num papel. Mas assim, uma coisa que eu acredito também que boa parte das pessoas que conhecem o trabalho da banda Aliança Eterna desejam muito que eles tenham algumas canções próprias deles, né? Músicas de autoria deles mesmos. Bom, segundo o Marcelo, disse que está escrevendo uma música aí, uma letra. Então, assim, esse é um projeto, né, que nós temos com eles. Eu creio que ano que vem tem coisa nova aí da banda Aliança Eterna. Então, esse é um dos projetos, né, que eu diria a médio prazo, vamos dizer assim, porque nós já estamos aí caminhando para o final desse ano, então daqui a pouco já estamos entrando em 2026. Então, eu diria que é a médio prazo. A curto prazo é esse evento que nós vamos fazer agora, no próximo dia 20. E a longo prazo nós temos projeto assim, com a banda conhecer, ir em lugares que eles ainda não foram, tocar em lugares que eles ainda não foram, em estados, outras cidades, né? Conhecer mais lugares do nosso país que eles não conhecem. Esse é um projeto a longo prazo que nós temos e cremos que temos promessa de Deus, inclusive, já estabelecida, e nós queremos viver essas experiências. Amém. E quantos integrantes que é na banda, pastor Maurício? No total, fala aí o nome de todo mundo aí. Pastor, já manda um alôzinho para todo mundo. Total aqui nós somos em 6 agora, né? A princípio, desde o começo mesmo, né? Orlando desde o começo, tá eu, o Thiago e o líder que é o Marcelo. Fala líder, mas a gente manda mais que o Marcelo, né? O Marcelo não manda nada. Brincadeira. Ele só assina o contrato. Ele só assina o contrato. A gente que decide, ele que assina. Um homem apaziguador, um homem que conhece música, humilde, até mesmo porque a aliança está por causa dele também. Ele, não, vamos aí e tal. A gente vai, vamos parar tal. Não, vamos fazer um evento diferente. Eu chamo o Orlando, eu chamo o Thiago. Quando um está desanimado, acaba animando o outro e tal. E temos o Thiago Lima, que é o evangelista.
que toca violão, toca guitarra também, que eu falo pulmão, porque ele faz um coringa, né? Faz tudo. Tem o Paulo, que faz o solo, né? Parte do solo da guitarra. E tem o irmão dele, que é o Samuel, que chegou agora, tá recém-contratado para ir no show lá, que é o tecladista. E o menino é bom, todos eles são bons, todos os músicos bons são de igreja, são fervorosos, inclusive cada um está no projeto de orar, jejuar, para que dê tudo certo. Nós pedimos a oração dos irmãos para que tudo ocorra bem, sempre lembrando que, lógico, os holofotes não são para nós, são para Cristo. Amém, graças a Deus. E graças a Deus, amém. E como vocês tinham falado, os integrantes, cada um mora num lugar, né? Cada um de um ministério. O Marcelo mesmo, ele é de Cotia, né? Não, como que é assim você? Onde que é o Marcelo? Eu moro divisa Taboão da Serra. Taboão da Serra, o Marcelo mora na Sabará, o Orlando mora Cidade de Mar, o Thiago mora no Jardim Casa Grande, o Samuel mora na Vila Sônia, perto da minha casa, o Paulo já mora no Capão Redondo e o Thiago, que é o outro Thiago Lima, mora pertinho lá no Grajaú. Então, pra você ver, cada um é de uma igreja, viu? Só eu e o Marcelo que é da mesma igreja. Então, ele é de um, outro de outro. Então, a gente junta as peças para poder ensaiar. Então, é dificilmente a banda ensaiar todo mundo junto, é difícil. O sábado agora vai ser inédito, teve uma outra vez também ensaiamos tudo junto. Mas quando não, um falta, outro cobre, e, o vocalista não vai estar. Mas então, vamos fazer a parte musical aqui dele, vamos no instrumento e depois ele se vira. A gente faz dessa forma. Quer dizer, é bem difícil mesmo juntar as peças, cada um está em um lugar. O Marcelo, ele trabalha em Itu, né? Ele trabalha em Itu e vem para casa no final de semana. Rapaz, é um desafio, né? Tem que ter muito amor mesmo, né? Pelo projeto, pela banda, né? Para estar todo mundo junto aí até... Difícil. Mas vamos seguindo. Mas ele tem um violãozinho lá, ele fica tocando na semana lá no quartinho dele, lá no serviço. Graças a Deus, também. E aproveitar nesse momento aí, tem pessoas aí, com certeza também tá aí querendo levantar suas bandas, né? Tem esse sonho, né, de cantar, né, de ser músico. Que conselho vocês dão para os aspirantes agora a músico, a formar uma banda agora? Porque como vocês têm 25 anos, tem muita experiência para contar, então que conselho vocês dão para essas pessoas? Bom, quem ama música, quem está começando agora, quer aprender um instrumento. Hoje em dia os jovens não estão meio afim de tocar instrumento não, né? O negócio deles é outro, mas quem está afim de tocar um instrumento, montar uma banda, procura uma banda de referência, um músico de referência, né? De preferência cristão também, e estude música, que pesquisa no YouTube lá como é que faz, enfim, procura um professor. Mas é isso, procura alguém assim que toca um instrumento e uma banda que você curte e tenta fazer o que ele faz. É isso. Amém, graças a Deus. A gente está falando aqui desde o início, né, que eles vão ter um evento, né, em comemoração aos 25 anos dessa banda. 25 anos não é 25 dias, irmãos. E eles vão estar fazendo um show, né, vou dar a oportunidade para eles contarem agora onde vai ser esse show, o horário, o dia, né, como fazer. É pago esse show? Vamos ver com eles aqui agora. Bem, então, com vocês agora, hein? Então, nós vamos estar realizando o dia 20 de setembro, aqui no Céu Cidade Dutra, bem próximo daqui, né? Coloca lá no Google, lá no Maps, lá no Waze, Céu Cidade Dutra, que, né, já te leva até ali. A partir das 16 horas, os portões já vai estar abertos para o público, né? E a entrada, nós até divulgamos lá, o pessoal puder, leve 1 quilo de alimento, porque esse trabalho também da banda é um trabalho social, né? Então, toda a arrecadação, esse alimento vai ser depois, a própria banda, a Aliança Eterna, vai fazer questão de sair nas regiões, lugares que precisam, pessoas que a gente, da nossa comunidade, às vezes conhece pessoas que têm um trabalho social, então eles vão estar fazendo isso daí. Então, é 1 quilo de alimento, né, para cooperar com o trabalho social, mas a sua presença, acima de tudo, está lá para prestigiar com eles esse aniversário. Eu lembro que no primeiro evento nós fizemos nessa casa de espetáculo ali do Céu Cidade Dutra, é uma casa bem bacana mesmo, o pessoal que não conhece lá,
que for lá vai ter a oportunidade de ver uma estrutura bem bacana. Eu lembro que quando nós fizemos o primeiro evento da banda Aliança Eterna lá, só aproveitando esse gancho, pastor, em 2005, nunca nenhuma igreja tinha realizado um evento gospel ali. E eu tive a oportunidade naquela época, eu estava querendo terminar meu ensino médio e eu me matriculei lá no céu. Aí, na oportunidade, eu conheci o espaço, porque uma vez por semana nós tínhamos apresentação teatral dentro da nossa aula, nós tínhamos um espaço reservado em um dia da semana que era apresentação teatral. Aí quando eu entrei a primeira vez naquele espaço, nós era já entrosado e tal, e quando eu entrei ali eu falei, nossa, é aqui que a gente vai fazer um show da banda Aliança Eterna. E com muitos desafios nós conseguimos realizar em 2005 a primeira apresentação deles lá. Depois disso, aconteceu que eu acabei tendo uns problemas na minha vida pessoal, acabei me afastando, fiquei muito tempo. Aí onde é que tem essa pauta? Por que tanto tempo depois que a banda foi fazer um evento desse? Eu não estou dizendo que isso atribui especificamente ao irmão Orlando, não, mas o fato de eu ter me distanciado, a gente ficou muito tempo sem contato, então eu fiquei muito tempo longe dos caminhos do Senhor. Esse é um testemunho pessoal, isso cabe em outra ocasião a gente falar, mas só para resumir, entender, quando eu retornei agora para os caminhos do Senhor, a gente se reencontrou, se refez, e aí por isso veio esse novo desafio, a pedido deles, que inclusive queria que realizasse lá, onde foi realizado o primeiro evento assim de grande porte da banda. Então por isso nós escolhemos ali o céu. Mas ali o único problema é que é um ambiente que fica limitado em termos de você fazer uma evangelização aberta, por causa das políticas internas que envolve, né, o espaço. Então, na verdade, eles vão chegar lá, vão se apresentar. É óbvio que o Senhor sabe que nós estaremos ali fazendo toda aquela adoração e gratidão a Ele. Mas não pode se expressar nenhuma expressão de religiosidade, nada. Mas o intuito foi só porque lá eles fizeram o primeiro evento em 2005 e ficou aquela marca, né? E eu lembro que naquela época, lá em 2005, quando nós fomos fazer lá, eu peguei eles bem assim, que não imaginavam viver aquilo. Foi surpresa, hein? Foi. Então foi um grande desafio. O Tiago tem lembranças, recordações, todo mundo tem boas recordações daquele evento. Então agora, 20 anos depois, a banda está se reunindo para estar ali e vai ser um prazer muito grande receber todos vocês que estão aí nos ouvindo, estar conosco lá próximo dia 20, a partir das 16 horas. Mas antes do céu, teve um evento que você fez na Universal, que esse aí não sai da cabeça até hoje. 2002, lá na Igreja Universal, você colocou uma cortina. Cortina, luzes, máquina de fumaça. Lá na Universal, coisa que lá era impossível, Rapaz, né? umas irmãzinhas de coque lá olhou e falou, mísera, faz transmissão ao vivo no rádio. Mas faltou se bem. Na verdade, pastor Lauro, o que acontecia? Naquela época, eu tinha um pastor que ele era muito amigo, por sinal ele era um paizão, saudoso pastor Manuel da Silva. Eu tinha todo o apoio dele. Eu sempre fui envolvido com liderança de jovens, então eu sempre gostei de organizar eventos. Então, congresso de jovens, tudo eu estava sempre envolvido. Então, na parte musical, de envolver bandas, grupos e tal, as bandas daquela época que nós estávamos falando, vários nomes de banda que surgiram naquela época, na mesma formação da banda Aliança Eterna, nós convidávamos lá. Então nós fazíamos um louvorzão, reunia, trazia várias bandas. Mas qual que era a banda headline do evento? Sempre foi a banda Aliança Eterna. Então eu quebrei vários paradigmas, porque naquela época não se via. Hoje é comum, hoje nós temos os templos, os prédios das igrejas, né, com paredes pretas. Naquela época, nós vivemos uma época que nada disso poderia acontecer. E eu consegui, com todo aquele regime que regia os ministérios, as igrejas, eu conseguia fazer um evento desse porte. O cara fez até camarim para nós. Então, mas porque eu tinha o apoio do pastor, então eu tinha uma máquina de fumaça, colocava... Isso nós estamos falando de 25 anos atrás, pastor.
Que benção, né? Graças a Deus. Fez Né? transmissão ao vivo. Ele tinha uma câmera, que ele colocou uma câmera aqui, ficava filmando todo mundo, os bastidores. Quando eu cheguei aqui, né, nós chegamos aqui, estava acontecendo a entrevista, e enquanto eu conversava ali nos bastidores com o pastor Maurício, eu me lembrei de uma eu fiz programa de rádio, muito tempo, fiz programa de rádio, aqui na região do Grajaú. Tinha várias rádios comunitárias ali, nos anos 2000 e tal, e teve um evento que nós estávamos realizando na nossa igreja, lá ali perto do Terminal Varginha, e eu queria transmitir o programa para o estúdio da rádio. O que eu fiz? Eu estava falando para ele. O pastor tinha telefone fixo na casa dele, eu comprei a fiação do telefone fixo, aquele fiozinho cinza, fui lá, fiz a ligação, puxei uma extensão até a igreja, que era próxima, a igreja era próxima da casa dele, assim, passavam as 3 casas da casa da onde era a casa do pastor, era o templo, era a igreja. Eu comprei fiação que desce até lá para ligar um aparelho de telefone fixo. Aí nesse dia, eu troquei o horário que eu tinha a fazer programa na parte da manhã, a rádio Melodia, na época, não sei, acho que nem existe mais hoje. Aí o que eu fiz? Eu troquei o programa com outro programador, com outro radialista, para que eu pegasse o horário dele da tarde, que o meu programa era de manhã. Eu peguei, fiz todo esse trâmite, liguei o aparelho, coloquei o aparelho, fiz a ligação, aí tinha um sonoplasta que ficava lá controlando todo o equipamento lá no estúdio da rádio. Eu fiz a ligação, deixei o telefone com a ligação aberta para fazer a transmissão. Eu lembro de tudo isso aí. Do culto. Então, tudo isso aí a gente viveu. Maravilha, né? É muita Bons história. tempos, Né? isso foi muito bom isso aí. Graças a Deus. Bom, irmãos, o nosso tempo já está quase se findando, né? Mas é para mim uma honra, né? Estar com vocês aqui nessa tarde, né? Vai ser uma festa maravilhosa. Eu quero estar lá também, né? Nesses 25 anos da banda. Mas aproveitando, né, esse momento, deixa o contato de vocês no Instagram, Facebook, tudo aí que vocês têm direito aí, manda o pessoal aí. Vamos deixar aqui, eu peguei até a colinha aqui que eu não sei de cor ainda. Pastor, como é que eu faço para ir ver a aliança, o endereço, como é que tem vários vídeos, várias chamadas, lá tem o endereço, tem o horário, tem tudo direitinho, tá? Aqui, ó, o Facebook da banda é Banda Aliança Eterna, não sei se cedilha. E o Instagram é Alianca Eterna, tudo junto, _ 1999. Vou repetir. O Facebook é Banda Aliança Eterna. Vai lá, tem um chapeuzinho da Banda Aliança Eterna lá, que vocês podem adquirir. E o Instagram é Alianca Eterna _ 1999. Chama lá no direct lá, chama, pastor, eu quero falar, Aliança, quem fala tal. Geralmente é eu que respondo. Amém, graças a Deus. Então eu quero agradecer a presença de vocês, pastor Maurício, Deus abençoe, viu? Sua presença, um grande amigo aí de longas datas, muito obrigado por estar aqui junto com a gente. Quero agradecer também a pastora Cássia, né? A pastora Cássia, mandar um abração para ele lá. Quero o senhor aqui um dia aqui, pastora Cássia também, conversando com a gente. Pastor Rogério Batista também, Deus abençoe. Pastora Cássia, por ter liberado, o pastor vem aqui também, né? Que é o presidente, é o chefe lá. Né? O pastor Cássio, mandar um abraço pro chefe, né? Que é o nosso pastor, presidente. E o pastor, que é o meu superior imediato, que é o pastor Rogério Batista. Eu sou co-pastor dele na Igreja Bíblica Santíssima Trindade, no Parque Maria Fernandes. Fica na Arcelina Teixeira da Silva, 444, ali perto do Terminal Varginha, tá bom? Parque Maria Fernandes, se tiver vontade, dá um pulinho conhecer a gente lá. Um abração para toda a IBST aí, para minha esposa, minha linda, minha maravilhosa, que ela é a chefe, coordenadora geral lá da mídia. E Deus abençoe a vida dela, a vida de todos os irmãos ouvintes aí. Deus abençoe o pastor Mauro, a TV Elim, todo da Elim, o pastor Silvio, o pastor Anderson, um prazer em conhecê-lo. E Deus abençoe. Rapidinho, a Aliança Eterna, ela forma casamento. O Orlando casou graças à Aliança Eterna e o Josué casou com a Ju graças à Aliança Eterna. Nós fomos lá. Então nós somos um santo cadáver inteiro também, né? Deus abençoe a vida de todos. Tiagão, Deus abençoe também sua presença aqui nessa tarde. Obrigado. Jesus. Posso passar meu @? Fica à vontade. @Thiago.sil.santos, Thiago sem H, tá? Facebook, Thiago Silva Santos. Abraço. Amém. Irmão Orlando também, Deus abençoe a sua presença. Fica à vontade. Pastor, nós que agradecemos o carinho, a forma como fomos recepcionados aqui. E o nosso grande prazer é tê-lo lá conosco. Será uma satisfação muito grande. A todos do Ministério Elim, estão todos convidados para estar conosco prestigiando lá a Banda Aliança Eterna.
E, assim, dizer que foi uma satisfação, um prazer muito grande poder estar aqui, poder conhecê-lo. E deixo o meu abraço carinhoso e conto com todos vocês lá, dia 20 de setembro, a partir das 16 horas, os portões já estão abertos lá para o pessoal, para a galera. Amém, graças a Deus. Foi mais um programa Palavra em Cena. Muito obrigado pela tua presença também nesse dia maravilhoso. Amém. Contamos com você no próximo programa. Fiquem na paz do Senhor.